Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Nós estamos meditando na vida cristã normal e pensando a respeito da fé, de fé em fé e de glória em glória. Entramos ontem a nossa meditação sobre a galeria da fé e hoje nós vamos falar sobre Abraão, o pai da fé. Nós vamos ler capítulo 11 de Hebreus, dos versículos 8 a 16, que dizem assim: Por fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu partindo do lugar que havia de receber por herança, ao partir sem saber para onde ia. Por fé, ele habitou como estrangeiro na terra que lhe havia sido prometido, como em uma terra alheia, e viveu em tendas juntos com Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Porque ele estava na expectativa da cidade que tem fundamento, cujo arquiteto e construtor é Deus. Por fé, também Sara, sendo estéril, recebeu força para conceber semente, e já passada da sua idade propícia, ela deu à luz, porque estava convencida de que o que lhe prometeu era fiel. De modo que, de um sem vigor por sua idade avançada, nasceram multidões como as estrelas lá no céu e como areias na praia, que é incontável. Todos esses morreram na fé, sem haver recebido a promessa que lhes foi feita, mas se regozijaram nela, vendo-a de longe, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que dizem tais coisas demonstram que buscam a sua cidade. Pois se eles tivessem buscado a cidade da qual procediam, teriam a oportunidade de retornar e ir a ela. Mas agora é evidente que desejavam uma melhor que essa, a qual está no céu. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, porque tem preparado para eles uma cidade. Por fé, Abraão oferece Isaque em sua aprovação. O seu unigênito ofereceu sobre o altar, ao que havia recebido então pela promessa. Temos aqui, então, a fé de Abraão. A fé, o pai da fé é Abraão. Abraão, provavelmente, ele era um idólatra que vivia em Ur dos Caldeus, quando Deus lhe apareceu dizendo que se mudasse. Com obediência da fé, ele deixou a sua casa, seu país, sem saber o destino final. Sem dúvida, seus amigos o ridicularizaram. Por que tal loucura? Mas esta foi a sua atitude, a caminhada da fé. Muitas vezes dá aos outros a impressão de imprudência e insensatez do nosso lado. Mas o homem, a mulher que conhece a Deus, está contente em ser guiado com os olhos voltados, sem saber muitas vezes o rumo. Por isso diz, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Mas Deus prometeu a terra de Canaã a Abraão, e em um sentido muito real, ela lhe pertencia. Ainda assim, o único pedaço de chão que ele comprou ali foi a sepultura para sua morte. Em vez de domicílios fixos, ele estava satisfeito em viver em tendas, símbolo da sua peregrinação e da nossa também. Somos peregrinos nessa terra.
Naquele momento, ele tratava Canaã como se fosse uma terra alheia. Os companheiros de peregrinação eram o filho e o neto. O exemplo piedoso de Abraão também deixou neles a sua marca, embora fossem herdeiros com ele da mesma promessa de que a terra lhes pertencia. Por que Abraão manteve tão pouco domínio sobre a propriedade? Porque ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador, diz a palavra. Seu coração não estava nas coisas presentes e materiais, mas desde já nas coisas que eram eternas. No texto original há um artigo definido antes tanto de cidade como de fundamento. A cidade e os fundamentos. Na contagem da fé, apenas uma cidade digna do nome que possui, e apenas uma com fundamentos seguros. Deus, ele é o arquiteto dessa cidade celestial, mas ele também é seu edificador. É a cidade modelo, sem bairros pobres, sem ar e água poluídos ou outro problema qualquer que infesta os nossos centros metropolitanos. Pela fé, Sara milagrosamente recebeu o poder para conceber, quando tinha 90 anos de idade. O registro explica e declara que ela estava fora da idade de conceber uma criança, mas ela sabia que Deus lhe havia prometido um bebê e que ele não voltava atrás em sua palavra. Ela possuía uma fé inabalável de que Deus cumpriria o que havia prometido. Já Abraão tinha cerca de 90 anos quando Isaque nasceu. Humanamente falando, era quase impossível ele se tornar pai. Ainda assim, Deus tinha prometido uma numerosa posteridade e assim tinha de ser. Mediante Isaque, Abraão então se torna o pai de uma inumerável família terrena, a nação hebraica. Por meio de Cristo, ele tornou-se pai de uma imensurável família espiritual, ou seja, os verdadeiros cristãos de cada época. A areia que está na praia do mar provavelmente representa a descendência terrestre, enquanto as estrelas do céu figuram então um povo celestial. Todos os patriarcas, eles morreram na fé. Eles não viveram para ver o cumprimento da maioria das promessas divinas. Por exemplo, Abraão nunca viu a sua numerosa descendência. A nação hebraica nunca ocupou toda a terra a que fora prometido. Os santos do Antigo Testamento nunca viram o cumprimento da promessa do Messias, mas a visão telescópica deles aproximou as promessas, trouxe-as para tão perto que elas são ilustradas como que lhe acenando em alegre expectativa. Eles perceberam que esse mundo não era o seu lar definitivo. Olha só, recusaram-se ao impulso de se aninhar à procura de conforto nessa terra. O desejo deles era passar pelo mundo sem adquirir nenhuma das suas características. No coração deles se encontravam os caminhos aplainados, como diz Salmos 84:5. A vida deles indicava claramente que eles buscavam uma pátria. A fé que foi implantada neles, um instinto de lar que nunca foi satisfeito pelos deleites de Canaã. Sempre havia um forte desejo por uma terra melhor que eles pudessem chamar de lar. Ao dizer que eles buscavam uma pátria, o autor quer dizer, claro, que não estava se referindo à terra de nascimento. Se Abraão tivesse desejado voltar à Mesopotâmia, poderia ter feito, mas ali não era mais o seu lar. A verdadeira explicação está no fato de que eles buscavam uma pátria celestial. Isso
É extraordinário se nós lembrarmos que a maioria das promessas do povo de Israel estava relacionada às bênçãos materiais nessa terra. Mas eles também tinham uma esperança celestial. E essa esperança os habilitava a tratar este mundo como uma terra alheia. Este espírito de peregrinação é especialmente agradável a Deus. Ele não se envergonha do seu chamado. O Deus daqueles cujo coração é destino está no céu. Ele lhes preparou uma cidade. E ali eles encontrarão descanso, satisfação e perfeita paz. Amados, que assim seja conosco, que nós lembremos, quando estamos presos, muitas vezes chateados, decepcionados, frustrados com as coisas dessa terra, lembre-se, nossa terra não é aqui. Existe uma cidade onde os fundamentos são eternos, a cidade celestial, e é lá que encontraremos então descanso, satisfação e perfeita paz. Que tenhamos a mesma fé de Abraão e sua família, olhando para o alto, lembrando da nossa cidade celestial. Que Deus abençoe você. E amanhã nós retornaremos com as nossas meditações enraizados em Cristo, a galeria da fé. Vamos falar da prova da fé de Abraão. Que Deus te abençoe e até lá!